Bem-vindo ao canal, é um prazer ter você com a gente. E agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. Tudo começa quando Sandra decide tirar a denúncia contra Túlio no hospital. O clima é pesado, o ar parece travado. Antes de chamar Lauro, ela encara o marido e o irmão. A voz sai firme, mas os olhos denunciam tensão. Lembrem-se, eu só estou fazendo isso porque vocês me prometeram que iam parar de brigar. Celso desvia um olhar, visivelmente irritado. O ressentimento fala mais alto. Pelo menos eu estou revoltado com razão, por causa do Ernesto. O vilão revira os olhos, impaciente, e corta o assunto. Já vimos que isso não vai dar certo, Sandra. Melhor não tirar essa denúncia. Se fizer isso, pode ser até pior para você. De vítima, pode virar alvo, e todo o seu disfarce vai por água abaixo. Celso explode, a voz carregada de emoção. Não, graças ao Túlio, a Sandra está viva. Ele teve compaixão, passou por cima de tudo para tentar salvá-la. Você tem a obrigação de salvá-lo também. Sandra o encara fixamente. O silêncio pesa. A única pessoa que tem algo a perder nessa história é você. Por isso, você vai ter que fazer uma coisa por mim. Celso se surpreende. E o que eu vou ter que fazer? Ela responde, enigmática. Na hora certa você vai saber. Agora, vamos resolver isso. Pouco depois, Sandra, Celso e o vilão se reúnem com Lauro, Túlio e Estela. Sandra força o sotaque francês, teatral, quase debochado. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer ao doutor por ter sido tão profissional. Como prova da minha gratidão, eu e meu marido decidimos tirar a denúncia e eu exijo que ele seja recontratado. O silêncio toma conta da sala. Todos se entreolham, ninguém sabe como reagir. Sandra respira fundo e continua, fingindo normalidade. Bom, já que está tudo resolvido, imagino que eu já esteja liberada, não é? Túlio a interrompe, sério. Nada disso. Ainda falta você admitir que fez tudo isso de propósito. Sandra leva a mão ao peito, fingindo-se ofendida. Eu? Ora, claro que não. Sou uma pessoa pura, casta, sem maldade no coração. Jamais prejudicaria alguém por diversão. Estela perde a paciência. O que você quer com isso, Sandra? O que você ganharia? Nesse momento, Candinho e Dita entram no local. O coração de Sandra dispara. Ela sente, o escândalo está prestes a acontecer. Estela olha para o casal e solta, sem rodeios. Acreditem se quiser, a baronesa veio tirar a denúncia depois que o doutor a salvou do pior. E mesmo assim, ela se recusa a admitir que fez tudo de propósito. Dita observa Sandra em silêncio. Um detalhe chama sua atenção. Algo não encaixa. De repente, Dita fala, e o que ela diz desmascara Sandra diante de todos. Não há mais saída. Encurralada, Sandra é obrigada a fazer a pior confissão de sua vida. Mais tarde, tomada pelo ódio e pela humilhação, Sandra se ajoelha diante do túmulo de Anastasia. As mãos tremem, os olhos ardem. Eu juro, Candinho vai pagar por tudo isso. Enquanto isso, Flora garante a Zuma que só falta um último detalhe para que a adoção de Samir seja concluída e que ele se torne oficialmente seu filho. Mas Pureza descobre o que Zuma está tramando. Astuta, ela age com inteligência e prepara algo genial para impedir que o plano vá adiante. Tudo se conecta, as máscaras começam a cair e as consequências não vão poupar ninguém. Candinho se aproxima devagar, o olhar firme, a voz simples, mas certeira. Não carece nem de explicar, não. Tá estampado na cara dela que ela mentiu. Sandra engole em seco, o rosto endurece. Você não sabe de nada dessa história. Túlio dá um passo à frente, decidido. Sei sim. E se você não admitir, eu juro que vou procurar esse fotógrafo até o fim do mundo. E vou desmentir você na frente de todo mundo. Antes que Sandra responda, Ernesto se coloca na frente dela, furioso. Olha como você fala com a minha esposa, doutorzinho. Não esqueça que eu posso muito bem esquecer o favor que você fez por ela e acabar com a sua alegria. A sala vira um caos. Todos falam ao mesmo tempo. As vozes se sobrepõem. A pressão aumenta. Sandra sente o ar faltar, o coração dispara, ela não sabe mais para onde olhar. De repente ela grita, chega! O silêncio cai pesado, todos se viram assustados. Exausta, derrotada, Sandra fecha os olhos por um segundo e solta a confissão. Tá bom, eu admito, fui eu contratei aquele fotógrafo para nos flagrar no momento certo. Agora vê se me deixam em paz. Estela se aproxima imediatamente, tomada pela indignação.
Não, não antes de você assumir o motivo. O que foi? Queria se separar do Túlio porque tá apaixonada por ele? Sandra engole em seco, força a firmeza. Claro que não, eu sou apaixonada pelo meu marido. Estela não recua. Então por quê? Por que você fez isso? Sandra regala os olhos, o corpo paralisa, nenhuma palavra sai. Candinho franze o senho, pensativo. Peraí, não foi a primeira vez que eu vi ela perto do Celso. Eu aposto que ela fez isso porque ele pediu. E ele, sim, tinha algo a ganhar com isso. Celso se desespera. Não me coloca no meio disso. Não tô falando com você, Candinho corta firme. Vamos, baronesa, conta a verdade. Foi o Celso que mandou você fazer isso? Sandra olha para o irmão. Ele está pálido, o semblante assustado, quase implorando em silêncio para que ela calhe a boca. O corpo dela treme, a respiração falha. Candinho insiste, com voz mansa, mas implacável. Fala, Sandra. Ela não aguenta, vira-se bruscamente e sai correndo. Candinho, Celso e Ernesto vão atrás, mas Sandra é rápida, consegue despistá-los, some pelas ruas. Desesperada, entra em um cemitério. Para, olha em volta. Ninguém a seguiu. Caminha entre os túmulos, até parar de repente diante do túmulo de Anastasia. A raiva explode. A senhora tem um péssimo senso de humor. Acha mesmo que eu não sei que me salvou. Ela ri, amarga. Salvou sim, porque queria me ver enlouquecer ainda mais, não é? E não foi por acaso que o seu filho apareceu. Fez aquele escândalo todo. A senhora deve ter instruído ele de alguma forma. Sandra respira fundo. Os olhos queimam de ódio. Mas isso não vai ficar assim, titia. Eu já tenho suas joias. Logo vou ter a fábrica e a casa. Ela se inclina, fria. Mas agora eu quero mais, muito mais. A voz sai venenosa. O Candinho vai pagar caro. Eu vou fazer o Candinho e o Samir se separarem para sempre. Nem que para isso seja eu mesma a levar esse menino para um lugar de onde o Candinho nunca vai conseguir encontrar. Escreve o que eu digo, titia. Nada vai me fazer desistir. Sandra se afasta do túmulo, tomada por ódio e determinação. Ela acredita que tem tudo sob controle. Mas o que ela nem imagina é que Samir já está na mira de outra pessoa. Enquanto isso, Zuma entra no gabinete da juíza Flora. O semblante é confiante, quase triunfante. E então, doutora, a senhora me chamou para me dar boas notícias? Flora mantém o tom sereno, profissional. Eu diria que são notícias excelentes. Seu processo está bem adiantado. Em breve, Samir estará sob sua tutela. O rosto de Zuma se ilumina. Um sorriso largo, satisfeito. Essa é a melhor notícia que eu poderia receber. Eu garanto, a senhora não vai se arrepender. A juíza faz uma breve pausa. O olhar fica mais sério. Mas ainda falta um detalhe, e ele pode fazer toda a diferença. O sorriso de Zuma desaparece imediatamente. Claro, sempre tem uma condição. Diga logo, eu faço o que for preciso pelo Samir. Flora cruza as mãos. Preciso da carteira de vacinação do menino. Será mais uma prova dos seus cuidados. Garantir a saúde dele é uma das maiores demonstrações de amor. Zuma engole seco. Força um sorriso. Carteira de vacinação. Claro, não será problema nenhum. Hoje mesmo eu trago para a senhora. Pouco depois, ela sai apressada, o coração acelerado. Ao chegar ao orfanato, o desespero explode. Eu não acredito nisso. Como eu pude esquecer as vacinas? Se a juíza descobre, eu não só perco o Samir, como posso acabar atrás das grades por negligência. Nesse instante, uma voz irônica corta o ar. Ah, mas quem diria que você não vacinaria seus anjinhos, hein? Zuma se vira num sobressalto. Sandra, o que você está fazendo aqui? O que nenhuma das duas percebe é que Pureza está ali perto, escondida. Ela havia voltado ao local para buscar algumas coisas, e agora observa tudo, em silêncio. Sandra responde com frieza. A princípio vim me esconder,
Não é só você que teve problemas hoje. Eu precisei desmontar uma armadilha, por causa da pressão do candinho. Zuma revira os olhos. E o que eu tenho a ver com isso? Zuma inclina a cabeça. Bom, eu ouvi você falando sozinha. Pelo jeito quer adotar o Samir, não é? Zuma dá de ombros. Isso não te interessa. É um assunto meu. Sandra não recua. Também ouvi que você pode perder a causa, por causa da vacinação. E eu posso te ajudar. Pureza continua observando, atenta. Cada palavra. Zuma se anima, desconfiada. O quê? Você? E por que faria isso? Sandra responde, com rancor explícito. Porque eu quero me vingar do Candinho. Porque eu quero ver ele chorando pela ausência do filho. Porque eu prefiro ver você vencendo do que continuar assistindo à felicidade dele. Zuma se aproxima, sorri. Eu sempre soube que nossas brigas eram inúteis. No fundo, temos os mesmos objetivos. Ela estende a mão. Eu aceito a sua proposta. Juntas, vamos acabar com a felicidade do Candinho. Pureza aperta os lábios. Os olhos brilham. Ela entende tudo. Mais tarde, a menina murmura, decidida. Eu disse que ia dar o troco da Zuma. Pouco depois, Celso atravessa a praça. De longe vê Estela e Túlio comemorando, sorrindo, felizes, celebrando a volta do médico ao hospital. Celso tenta agir normalmente, mas não consegue. Ao ver Estela beijar Túlio, o peito aperta. Uma tristeza profunda o invade. Ele passa pelos dois. É educado, contido. Parabéns. Segue seu caminho em silêncio, sozinho, engolindo a dor, enquanto tudo ao redor parece seguir em frente. Momentos depois, Celso vai até a casa de Sandra. Ao se aproximar, ele tem a estranha sensação de ver alguém entrando ali. Um vulto pequeno, rápido demais. A porta se abre. Sandra surge, tensa. O que você está fazendo aqui? Veio me atazanar com aquela história de novo? Celso a interrompe, desconfiado. Você tá sozinha? Eu tive a impressão de ver alguém aqui. Uma criança. Sandra solta uma risada curta, forçada. Impressão sua. Eu estou sozinha. Celso respira fundo. Hesita. E muda de assunto. Eu acho que ainda não te agradeci direito por ter salvado a minha vida. Sandra o encara, fria. Vai me pedir alguma coisa, não é? Porque se for, é melhor falar logo. Escondida, Pureza observa tudo, em silêncio. Celso toma coragem. Eu quero que você desfaça a denúncia. Quero ver aquele doutorzinho ir embora da cidade. Eu não suporto ver ele com a Estela. Sandra cai na gargalhada. Você só pode estar brincando comigo. Foi você que me obrigou, que pesou minha consciência para eu tirar a denúncia. Celso fecha o rosto. Nada disso. Eu cansei de salvar a sua pele. Ele tenta insistir, mas algo em cima da mesa chama a sua atenção. Celso pega o objeto. Franze a testa. Mas o que é isso? Ele lê, chocado. Um cartão de vacinação com o nome de Samir. O que você está aprontando? Pureza continua observando, atenta a cada palavra. Sandra responde seca. Isso não te interessa. É um assunto meu. Celso se irrita. O que você quer fazer, Sandra? Não basta o escândalo de hoje? Ela perde a paciência. Por sua culpa, diga-se de passagem. Agora saia da minha casa, antes que eu chame o meu marido. Celso vai embora, com a pulga atrás da orelha. No dia seguinte, Sandra caminha pela cidade. O coração aperta.
Ela sente. Está sendo seguida. Olha para trás. Nada. Acelera o passo. Entra no orfanato, ofegante. Zuma suspira aliviada. Ai, graças a Deus, a juíza tá quase chegando. Sandra responde confiante. Consegui, claro. Eu te disse, meu talento para forjar documentos é impecável. De repente, uma voz corta o ar. E por que você iria querer falsificar um documento? As duas congelam. Virando-se, dão de cara com Pureza, Candinho e Samir. Zuma tenta disfarçar o nervosismo. O que vocês estão fazendo aqui? Candinho responde sério. Isso agora não importa. Que história é essa de documento? Sandra ergue o queixo. Assume o papel da baronesa. Força a calma. É um assunto particular. Com licença, eu já vou indo. Ela tenta sair. Mas nesse instante, a juíza Flora entra pela porta. Sandra entra em pânico. Instintivamente se esconde atrás de Zuma. O clima na sala pesa. Flora observa todos. Está acontecendo alguma coisa? Zuma abre um sorriso amarelo. Eu acho melhor a gente conversar em outra sala. Antes que consiga reagir, Samir avança. Com rapidez, tira o documento das mãos dela. O menino olha, lê e arregala os olhos. O que é isso? Tem o meu nome aqui. Zuma e Sandra se entreolham, apavoradas. Flora se aproxima, tranquila. Claro, querido. Essa é a sua carteira de vacinação. Aqui eu pedi para Zuma. Confuso, Samir franze a testa. Vacinação? Mas eu nunca me vacinei. A juíza fica de boca aberta. O quê? Como assim? Candinho também entra em choque. Ele vira o rosto lentamente, encara Sandra com decepção e revolta. Que história é essa, baronesa? Você estava ajudando a Zuma a enganar a lei? Você só sabe fazer isso. Mentir, fingir, viver de farsa. O olhar dele se endurece. Pureza, ele grita. Essas duas iam me enganar, para tirar o Samir de mim. Zuma perde o controle. Cala a boca! Sai da minha casa agora! Ela tenta empurrar Pureza para fora, transtornada. Sandra tenta se explicar, atropelando as palavras. Não é isso. Vocês não estão entendendo. Isso saiu do controle. Mas já é tarde. A confusão tá armada. O clima vira um caos. A juíza observa tudo. Liga os pontos e finalmente entende a gravidade da situação. Então era isso. Vocês estavam tentando me manipular. O tom agora é duro. Sem volta. As duas vão comigo para a delegacia. Zuma e Sandra se desesperam. São denunciadas por falsificação de documentos. Candinho encara Sandra uma última vez. A partir de hoje, eu vou ficar com os dois olhos bem abertos em você, baronesa. Nunca mais vou baixar a guarda. Em outro ponto da cidade, Olímpia acaba beijando Rangel, sem imaginar que, na verdade, ele é Margarida. Enquanto isso, Picolé faz uma serenata para Maria Pureza, arrancando olhares atravessados de Anacleta. O rapaz percebe, com frustração, que quanto mais tenta se aproximar do futuro sogro, mais consegue afastá-lo. Já Ida recebe uma intimação por tudo o que aconteceu com a meia-irmã. Mesmo sabendo que foi vítima das circunstâncias, ela tem certeza de uma coisa. Para todos, ela sempre será vista como vilã. E agora queremos saber de você. Que nota a Pureza merece por ter revelado o plano de Zuma e Sandra para o Candinho? Deixe sua resposta nos comentários. E clique no botão de gostei para continuar acompanhando mais vídeos da novela. Momentos depois, Celso vai até a casa de Sandra. Ao se aproximar, ele tem a estranha sensação de ver alguém entrando ali. Um vulto pequeno, rápido demais. A porta se abre. Sandra surge, tensa. O que você está fazendo aqui? Veio me atazanar com aquela história de novo? Celso a interrompe, desconfiado. Você tá sozinha?
Eu tive a impressão de ver alguém aqui. Uma criança. Sandra solta uma risada curta, forçada. Impressão sua. Eu estou sozinha. Celso respira fundo. Hesita. E muda de assunto. Eu acho que ainda não te agradeci direito por ter salvado a minha vida. Sandra o encara, fria. Vai me pedir alguma coisa, não é? Porque se for, é melhor falar logo. Escondida, Pureza observa tudo, em silêncio. Celso toma coragem. Eu quero que você desfaça a denúncia. Quero ver aquele doutorzinho ir embora da cidade. Eu não suporto ver ele com a Estela. Sandra cai na gargalhada. Você só pode estar brincando comigo. Foi você que me obrigou, que pesou minha consciência para eu tirar a denúncia. Celso fecha o rosto. Nada disso. Eu cansei de salvar a sua pele. Ele tenta insistir, mas algo em cima da mesa chama sua atenção. Celso pega o objeto. Franze a testa. Mas o que é isso? Ele lê, chocado. Um cartão de vacinação com o nome de Samir. O que você está aprontando? Pureza continua observando, atenta a cada palavra. Sandra responde seca. Isso não te interessa. É um assunto meu. Celso se irrita. O que você quer fazer, Sandra? Não basta o escândalo de hoje? Ela perde a paciência. Por sua culpa, diga-se de passagem. Agora saia da minha casa, antes que eu chame o meu marido. Celso vai embora, com a pulga atrás da orelha. No dia seguinte, Sandra caminha pela cidade. O coração aperta. Ela sente, está sendo seguida. Olha para trás. Nada. Acelera o passo. Entra no orfanato, ofegante. Zuma suspira aliviada. Ai, graças a Deus, a juíza tá quase chegando. Sandra responde confiante. Consegui, claro. Eu te disse, meu talento para forjar documentos é impecável. De repente, uma voz corta o ar. E por que você iria querer falsificar um documento? As duas congelam. Virando-se, dão de cara com Pureza, Candinho e Samir. Zuma tenta disfarçar o nervosismo. O que vocês estão fazendo aqui? Candinho responde sério. Isso agora não importa. Que história é essa de documento? Sandra ergue o queixo. Assume o papel da baronesa. Força a calma. É um assunto particular. Com licença, eu já vou indo. Ela tenta sair. Mas nesse instante, a juíza Flora entra pela porta. Sandra entra em pânico. Instintivamente se esconde atrás de Zuma. O clima na sala pesa. Flora observa todos. Está acontecendo alguma coisa? Zuma abre um sorriso amarelo. Eu acho melhor a gente conversar em outra sala. Antes que consiga reagir, Samir avança. Com rapidez, tira o documento das mãos dela. O menino olha, lê e arregala os olhos. O que é isso? Tem o meu nome aqui. Zuma e Sandra se entreolham, apavoradas. Flora se aproxima, tranquila. Claro, querido. Essa é a sua carteira de vacinação. Aqui eu pedi para Zuma. Confuso, Samir franze a testa. Vacinação? Mas eu nunca me vacinei. A juíza fica de boca aberta. O quê? Como assim? Candinho também entra em choque. Ele vira o rosto lentamente, encara Sandra com decepção e revolta. Que história é essa, baronesa? Você estava ajudando a Zuma a enganar a lei? Você só sabe fazer isso. Mentir, fingir, viver de farsa. O olhar dele se endurece. Pureza, ele grita. Essas duas iam me enganar, para tirar o Samir de mim. Zuma perde o controle. Cala a boca! Sai da minha casa agora! Ela tenta empurrar Pureza para fora, transtornada.
Sandra tenta se explicar, atropelando as palavras. Não é isso. Vocês não estão entendendo. Isso saiu do controle. Mas já é tarde. A confusão tá armada. O clima vira um caos. A juíza observa tudo, liga os pontos e finalmente entende a gravidade da situação. Então era isso. Vocês estavam tentando me manipular. O tom agora é duro. Sem volta. As duas vão comigo para a delegacia. Zuma e Sandra se desesperam. São denunciadas por falsificação de documentos. Candinho encara Sandra uma última vez. A partir de hoje, eu vou ficar com os 2 olhos bem abertos em você, baronesa. Nunca mais vou baixar a guarda. Em outro ponto da cidade, Olímpia acaba beijando Rangel, sem imaginar que, na verdade, ele é Margarida. Enquanto isso, Picolé faz uma serenata para Maria Pureza, arrancando olhares atravessados de Anacleta. O rapaz percebe, com frustração, que quanto mais tenta se aproximar do futuro sogro, mais consegue afastá-lo. Já Ida recebe uma intimação por tudo o que aconteceu com a meia-irmã. Mesmo sabendo que foi vítima das circunstâncias, ela tem certeza de uma coisa. Para todos, ela sempre será vista como vilã. E agora queremos saber de você. Que nota a Pureza merece por ter revelado o plano de Zuma e Sandra para o Candinho? Deixe sua resposta nos comentários. E clique no botão de gostei para continuar acompanhando mais vídeos da novela.